Olá, pessoal! Depois da Covid-19, que se transformou aí numa grande pandemia global, será que o mundo está na iminência da ocorrência de uma nova pandemia provocada por um coronavírus? Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje de atualidades, vamos falar a respeito da varíola dos macacos. Bom, primeira questão importante aqui, é a gente lembrar qual é a diferença entre o surto, a epidemia, a endemia e a pandemia. Quando a gente fala de surto, nós estamos falando do aumento exponencial do número de casos de uma determinada doença que ocorre numa área geográfica delimitada. Então, eventualmente, eu tenho um surto que acontece naquela localidade. Quando eu tenho uma epidemia, é porque ocorre o aumento generalizado do número de casos numa área geográfica maior, mas ainda assim delimitada a uma determinada porção do território. Quando nós estamos falando de uma endemia, nós estamos falando lá de uma doença que tem um relativo controle, que se espalhou pelo espaço geográfico, mas que vai acometer, volta e meia, um número de indivíduos a cada ciclo, a cada período do ano, por exemplo. Então eu tenho uma doença relativamente sob o controle, que se espalha geograficamente para uma dada localidade e que tem, eventualmente, números de casos se repetindo todos os anos. E eu tenho lá a condição da pandemia, que é quando eu tenho um espalhamento geográfico de uma determinada doença a nível continental ou global. E, portanto, é importante te lembrar que pandemia não guarda relação com a gravidade da doença ou o número de óbitos. A palavra pan significa todo. Por isso a gente tem, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que envolve todas as Américas. Então, uma pandemia é aquela que se espalha para mais de um continente e até para o mundo inteiro, como o coronavírus atual da Covid-19. Uma outra questão importante é a gente lembrar lá o que vem a ser um coronavírus. Um coronavírus é uma zoonose e, portanto, ela está presente no meio animal, por vezes com animais domesticados ou domesticáveis, como gato, como cachorro, e às vezes com animais silvestres. Então, o coronavírus é aquele que tem a capacidade de sair do seu hospedeiro tradicional, que é o meio animal domesticado ou não domesticado, para o ser humano. Então ele encontra uma porta de entrada nas defesas do ser humano e ali se instaura. A Covid-19 é exatamente um coronavírus, não é o primeiro coronavírus a surgir no mundo sequer desse tipo de doença. Eu quero te lembrar que nós já tivemos uma síndrome da insuficiência respiratória aguda grave na Ásia, que foi o SARS, que também surgiu na China, porém, a gente também teve uma síndrome da insuficiência respiratória aguda grave que surgiu no Oriente Médio, que é a MERS, que surgiu antes da Covid-19. E, portanto, embora nós tenhamos a Covid-19 tenha surgido na China, essa síndrome já surgiu no Oriente Médio e, para nossa felicidade, não teve um espalhamento, um contágio, se transformando numa pandemia global. Bom, aí vem agora o caso atual, que é da varíola dos macacos, que é passada por um vírus chamado monkeypox. O monkeypox, ele dá a origem desse vírus, que é exatamente os macacos da África Central e na sua porção ocidental. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958 na bacia do Congo. Portanto, é importante a gente lembrar também como é que a gente divide a África. A porção norte da África, que nós chamamos de África setentrional, lembrando que a palavra setentrional significa norte, pega países da chamada África Branca, Líbia, Marrocos, Argélia, Saara Ocidental, Tunísia, estão exatamente nessa faixa. Abaixo do deserto do Saara fica a chamada África Negra, que é dividida em duas partes. Na África Central, o próprio nome o diz, é o centro da África,
e na sua porção meridional, que é a porção sul da África. Lembrando que eu também posso dividir a porção oriental de qualquer território, que é o leste, e a porção ocidental de qualquer território, que é a porção oeste. Bacana? Vamos botar isso no quadro, porque isso é bacana lá, porque às vezes envolve pegadinha de banca e a gente tem que ter a localização exata lá da varíola dos macacos, ok? Vem pra cá. Então, quando a gente considera, né, a África, veja que a gente pode dividir o continente africano basicamente de duas grandes formas, né? Então, se a gente colocar aqui a África, eu tenho que a porção norte da África é a chamada África setentrional. Lembrando que setentrional significa norte. Eu posso dividir a África em África Central e posso dividir o continente ainda na África Meridional. Lembrando que a palavra meridional significa sul. Essa classificação é uma classificação que nós chamamos de classificação física do território africano. Tudo bem? Mas eu não tenho só essa forma. Eu tenho uma outra forma que nós chamamos de humana. Então eu divido essa África setentrional naquilo que nós chamamos de África branca. Lembrando, na África branca, né, fica países, por exemplo, como a Tunísia, o Marrocos, o Egito, a Líbia, Saara Ocidental. São países de maioria islâmica, né? Embora, né, não sejam exatamente aquilo que nós no Brasil entendemos como população branca, essa população seria chamada no Brasil de parda, mas é a chamada África branca por um critério humano. E abaixo do deserto do Saara, então vamos só trocar a cor aqui novamente. Então, se eu considerar agora aqui o deserto do Saara, eu tenho toda a porção da África Central até a África Meridional, que nós chamamos de África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, que está aqui, ó. Tudo bem? Essa África subsaariana é também chamado de África negra. Tudo bem? Então eu tenho aqui uma divisão em vermelho em África setentrional, África central e África meridional, que é uma classificação física, e eu tenho uma classificação sob o ponto de vista humano, né, que vai distinguir a chamada África branca, Tunísia, Marrocos, Egito, Líbia, Saara Ocidental, né, por exemplo, no norte da África, e tudo aquilo que fica abaixo do deserto do Saara é a África subsaariana, também chamado de África negra. Mas lembrando que nós temos uma outra forma, né, de distinguir todo e qualquer território, né? Se a gente agora tracejar aqui, né, a antiga Rosa dos Ventos, né, e eu colocar o indicativo aqui de que o norte está para cá, então aqui é o norte, aqui é o oeste, que também nós sinalizamos como oeste em inglês. Eu tenho aqui o leste, que nós também simbolizamos por este, e aqui eu tenho a porção sul. Lembrando, né, que toda a porção norte, né, é a porção que nós chamamos de oriental, em qualquer território, e toda a porção oeste é a porção
ocidental de qualquer território. Da mesma forma que a porção norte é a porção setentrional e que a porção sul é chamada de meridional. Perfeito? Então isso é importante aí, quando a gente lê uma matéria, a gente saber essa localização exata da Rosa dos Ventos e a forma de classificação. Então vamos voltar para a questão. O vírus monkeypox, ele é um vírus presente, né, no meio animal e é uma zoonose, um coronavírus que tem a capacidade de contaminar o ser humano. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958 em macacos, por isso o termo do vírus, né, monkeypox. Mas o primeiro caso de seres humanos só foi detectado na década de 1970 na bacia do rio Congo, né, na chamada África subsaariana, África Negra, mais especificamente na porção ocidental da África. Bom, embora nós tenhamos aí que a varíola dos macacos tenha se tornado relativamente endêmica, né, na África Negra, sobretudo na bacia do Congo, não havia muitos casos de espalhamento dessa doença pelo mundo como um todo. Lembrando que a varíola dos macacos é uma varíola, é uma variante, né, da varíola que nós conhecemos no nosso dia a dia, só que atenuada. E essa varíola dos macacos, ela tem lá como a sua expressão mais forte a erupção cutânea, né? Nós temos uma erupção cutânea que se espalha praticamente pelo corpo como um todo, ela é acompanhada de uma coceira muito intensa, é acompanhada muitas vezes de dor de cabeça e febre pelo corpo como um todo, e essa monkeypox não existe nenhum medicamento específico para o seu tratamento, embora nós possamos fazer o controle, né, dos sintomas, né, basicamente cuidando de manter seca cada uma das feridas, né, ao mesmo tempo que eu posso eventualmente tomar uma medicação anti-inflamatória e também antitérmica, né, para evitar a febre e a dor que eventualmente se sinta. Na imensa maioria dos casos, a monkeypox ela é uma varíola, né, como eu disse, mais atenuada e, portanto, os efeitos colaterais não são muito significativos. O número de mortos é um número relativamente pequeno e a Organização Mundial da Saúde considera, né, que a varíola dos macacos tem um risco moderado em escala global. Porém, observe que essa doença ela se espalhou para fora da África. Ela já chegou na Europa com um número significativo de casos, inclusive chegou ao Brasil. O Brasil hoje, né, tinha lá 71 casos, né, em verificação e hoje nós temos mais de uma centena de casos já confirmados no nosso país da varíola dos macacos. As medidas preventivas precaucionais é tomar cuidado para não ter contato com as feridas dos infectados, né? De maneira geral, esse contato direto com as feridas ou através de laboratórios, né, ou se fazer análise patológica, é uma das fontes de contaminação, mas eu posso ter a fonte de contaminação, teoricamente, por qualquer fluido humano, inclusive a saliva. E, portanto, as medidas de higiene, de manter sempre as mãos limpas, eventualmente isolar todos os casos, né, que estejam suspeitos ou confirmados da varíola dos macacos, utilizar a máscara, são mecanismos relativamente eficientes para a gente ter um controle da doença. Bacana? Vem para cá, vamos tentar entender mais um pouquinho desse tema. A varíola dos macacos é uma zoonose causada pelo vírus monkeypox e pertence ao vírus da varíola e ao vírus vacínia, a qual foi a vacina contra a varíola foi desenvolvida. A varíola dos macacos não é uma doença nova. A sua descoberta pela primeira vez em um macaco aconteceu em 1958, o que levou à origem do nome. No entanto, a primeira infecção em um ser humano foi descoberta lá na década de 1970, em uma criança pequena, na República Democrática do Congo, no continente africano, na África Negra, na porção da África Ocidental. Tradicionalmente, a varíola dos macacos é transmitida, sobretudo, pelo contato direto ou indireto com sangue,
fluidos corporais, lesões na pele ou mucosas de animais infectados. A transmissão secundária, ou de pessoa para pessoa, pode acontecer pelo contato próximo com as secreções infectadas das vias respiratórias ou lesões na pele de uma pessoa infectada ou ainda com objeto contaminado, recentemente com fluidos do paciente ou materiais da lesão. A transmissão ocorre principalmente, no entanto, por gotícula respiratória. Esta enfermidade também é transmitida pela inoculação através da placenta, que é a varíola dos macacos congênita, e não há evidência de que o vírus seja transmitido pela via sexual. O vírus monkeypox causa uma doença com sintomas semelhantes ao da varíola comum, porém menos graves. Embora a varíola tenha sido erradicada em 1980, a varíola dos macacos continua a ocorrer em países da África Central e Ocidental. Bom, a grande questão então é, professor, tem vacina para a varíola dos macacos? A boa notícia é que tem. Todo mundo será vacinado? Não. A OMS considera que o risco é um risco apenas moderado, não há ainda uma pandemia de escala global com um número muito elevado de pessoas contaminadas e no momento atual a OMS recomenda apenas que as medidas do uso de máscaras, lavar constantemente as mãos, isolar as pessoas que possam estar acometidas pela doença, são suficientes para controlar, esse tipo de coronavírus. Por um outro lado, ela recomendou, aí sim, a vacinação de médicos, enfermeiras, técnicos e assistentes de enfermagem, profissionais da saúde de uma maneira como um todo e aqueles que trabalham em laboratórios com a detecção do vírus, porque, claro, podem eventualmente, e acidentalmente se contaminar, mas ainda não está previsto uma vacinação em escala global e muito menos no Brasil. Legal? Olha para cá. A OMS recomendou a vacinação contra a varíola apenas para grupos prioritários, como profissionais de saúde em risco, equipe de laboratório que atuam com ortopoxvírus, especialistas em análises clínicas que realizam diagnóstico para a doença e outros que possam estar em risco de acordo com as autoridades nacionais de saúde pública. Não há tratamento específico para infecção pelo vírus da varíola dos macacos. Os sintomas costumam desaparecer espontaneamente sem a necessidade de tratamento. A atenção clínica deve ser otimizada ao máximo para aliviar os sintomas, manejando as complicações e prevenindo as sequelas a longo prazo. A OMS declarou que o surto de varíola dos macacos não constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. A maioria das pessoas da varíola não fica muito doente. No entanto, a OMS descreveu o risco como moderado, porque a varíola está se espalhando em locais onde nunca havia sido relatada antes. E aqui, a varíola dos macacos, que é uma doença viral zoonótica que acontece principalmente nas zonas de selva tropical da África Central e Ocidental. Observe que o período de incubação é de 6 a 16 dias e os sintomas duram entre 2 a 4 semanas. Entre os sintomas gerais estão febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrio e a inflamação dos gânglios linfáticos. As erupções cutâneas, no início aparecem no rosto, se espalha para outras partes do corpo, incluindo a genital, e as pústulas se transformam em lesões que formam uma casca e caem. A maioria se recupera em semanas. 1 em cada 10 pessoas infectadas pode morrer, principalmente nos grupos etários mais jovens. Uma nova vacina já foi aprovada em 2019, mas ainda não está disponível em toda a saúde pública e estão em desenvolvimento alguns agentes antivirais. Legal? Bom, e aqui, confirmado o número de casos de monkeypox,
não endêmico entre 13 e 21 de maio, segundo a OMS. Observe lá que eu tenho casos se espalhando para a Austrália, Itália, Alemanha, Bélgica, né? A Holanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, e já temos casos no Brasil. Professor, por que é que essas pandemias estão se tornando cada vez mais frequentes? Isso se deve a um fenômeno da globalização. Essa globalização, ela aumentou o deslocamento, o fluxo, né, material e humano pelo globo. Nós temos lá meios de transporte cada vez mais eficientes, né, como as embarcações, os trens, os helicópteros e tantos outros, que vão permitindo pouco a pouco o que nós chamamos de encurtamento da distância pelo tempo. Então, o número de pessoas que se deslocam pelo espaço geográfico é muito maior do que há 4, 5, 6 ou 7 décadas atrás. E claro, a fábrica hoje se transformou numa fábrica global e, portanto, eu tenho produtos consumidos, né, no mundo inteiro que têm fabricação em centenas de países. E, portanto, esse deslocamento maior de pessoas e também de bens tende a provocar um espalhamento maior também do número de doenças. Bacana? Olha para cá. No Brasil, nós temos 3 casos de varíola dos macacos, né, em 12 de junho, mas esse número já aumentou para mais de uma centena, né, de casos que estão em processo de verificação ou já de confirmação. No mundo inteiro, até junho, já eram mais de 1.476 casos confirmados em 31 países. Bom, vamos ver como é que esse assunto cai em prova, né? Em 2021, a Banca Objetiva perguntou assim: a doença foi erradicada graças a um esforço global de 10 anos, liderado pela Organização Mundial da Saúde, que envolveu milhares de profissionais de saúde em todo o mundo para administrar 500 milhões de vacinas. De acordo com a notícia acima, a única doença que foi erradicada até hoje é exatamente a varíola, né? A única doença completamente erradicada. O HIV, que provoca a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, infelizmente ainda não descobrimos uma cura, né, para essa doença. A doença de Chagas também é uma doença, sobretudo no Brasil, que é endêmica, ou seja, né, nós aprendemos a conviver com essa doença, cujo número de casos dificilmente é zerado. A influenza é o vírus da gripe, tudo bem? Que também é uma doença endêmica. E aqui tem uma particularidade, porque o vírus da influenza, né, ele é um vírus mutagênico que se altera as suas características a cada ano e, portanto, é difícil, né, conseguirmos uma vacina em definitivo. E o sarampo, embora sob controle, também é uma doença endêmica. No Brasil e no mundo, né, nós não temos ainda a cura completa desse tipo de doença. Legal? Conferindo o gabarito, então, primeira questão, a nossa letra A, e sendo assim, já podemos encerrar essa aula por aqui. Mas não sem antes, e como sempre, desejar para você um fortíssimo abraço e bons estudos. Clique like.